Nós já vimos nas aulas anteriores que as relações têm a ver com o relacionamento de um conjunto de origem, com um conjunto de destino. E que de alguma forma, sobre alguma regra, cada elemento do conjunto A está relacionado com um elemento do conjunto B. Vimos também que o conjunto de origem é chamado de domínio. E o conjunto de destino é chamado contradomínio. E que cada um desses elementos do conjunto B, que é chegada do A, é chamado imagem. Mas só falar isso é falar pouco sobre relações. As relações são utilizadas muito no nosso dia a dia, e nós vamos ver exemplos disso. E nós vamos ver exemplos disto. Então, nesse nosso exemplo, nós temos vendas e temos meses. E nós estamos relacionando o conjunto meses, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, com essas vendas. Então nós temos aqui um gráfico, mas além disso ser um gráfico, é também uma relação, onde nós estamos relacionando um mês, no caso janeiro, com uma determinada quantidade de vendas, que no caso aqui do nosso gráfico, a gente pode ver que é de aproximadamente 140 unidades. Já no mês de fevereiro, nós tivemos vendas abaixo de 100. No mês de março, tivemos vendas próxima de 200. E no mês de abril, tivemos vendas maiores do que 200. E no mês de maio, tivemos essa quantidade de vendas muito próxima do mês de janeiro. Mas o ponto importante aqui de se chamar a atenção é que nós estamos relacionando um determinado conjunto, que no caso aqui são meses, com um outro conjunto que são de vendas. E aqui no caso, o mês de janeiro vai ter uma determinada quantidade de vendas, o mês de fevereiro também vai ter uma determinada quantidade de vendas. Então nós estamos estabelecendo uma relação entre meses versus vendas. Esse é o ponto que nós queremos chamar a atenção. É que nós vamos ter uma determinada unidade, que no caso aqui é em meses, relacionado com outra quantidade de vendas. Então, isso aqui é um conjunto, o conjunto A, e esse aqui é um outro conjunto, o conjunto B. Mas, de alguma forma, essa quantidade de meses tem a ver com essas vendas. O que queremos dizer é que, na medida que nós mudamos o mês, nós vamos ter uma quantidade de vendas diferente. Então, existe uma relação entre os meses e as vendas. E isso fica bem visível no gráfico. Esse conjunto de tempo em meses é o nosso domínio, e esse conjunto de chegada, que no caso são as vendas, é chamado contradomínio. Um outro tipo de relação importante são as funções de primeiro grau, que nós estudamos no nono ano. Então o que acontece? Nós temos números aqui em x, e esses números estão relacionados a um outro conjunto, o conjunto y, através desse gráfico. Para esse número x corresponde esse número y, para esse número x corresponde a este número em y. Esse conjunto aqui, através desses gráficos, nós estamos tentando demonstrar que nós temos um conjunto de números aqui, que no caso são esse conjunto de números x, que ele estabelece uma relação com um conjunto de números em y, que o número particular aqui vai ter relação com esse número particular em y. Então a função do primeiro grau também é um tipo de relação. Isso também vai acontecer na função de segundo grau. Nós temos esse conjunto de números aqui, que nós vamos chamar ele, o conjunto dele, chamá-lo de domínio, que vão estar relacionados a outros números aqui que nós vamos chamar contradomínio. E cada número desse domínio está associado a um outro número no contradomínio. Então, a função de segundo grau também é uma relação entre dois conjuntos. E que conjuntos são esses? O conjunto A, que é o conjunto de origem, é o conjunto dos x,
E o conjunto B, que é o conjunto de destino, é o conjunto dos números dos y. Uma outra relação importante, que aparece muito nos jornais, é a evolução dos valores da bolsa de valores. Então, por exemplo, nós temos aqui os meses, e em cada um desses meses nós tivemos um determinado valor de pontuação. Vamos supor que a bolsa, nesse mês de janeiro, estava em 2.300 pontos. Aqui em fevereiro, no caso, ele sobe, vamos supor, para 3.000. Já aqui em março ele vai cair. Aqui ele sofreu uma subida. Aqui caiu e aqui volta a subir de novo. Já nesse mês a bolsa volta a subir novamente. E nesse mês aqui a bolsa se encontra em queda. Mas o que a gente quer chamar a atenção é exatamente essa relação que existe entre os meses e a pontuação da bolsa. Isso fica visível através desse gráfico. Através desses exemplos, nós estamos querendo demonstrar que essa matéria de relação acontece com muita frequência no nosso dia a dia e vai aparecer muito nos jornais e revistas. Então é um assunto importante e prático. E mais um exemplo de relação. Nós temos uma relação aqui de vários alunos, então temos um primeiro conjunto, conjunto dos alunos, relacionado a um conjunto de alturas. Então, esse aluno A tem essa altura, a altura do B, a altura do C e a altura do D. Aqui nós temos uma tabela. Esse conjunto é o conjunto de origem, que nós vamos chamar de domínio. E esse conjunto, o conjunto de chegada, nós vamos chamar de contradomínio. E cada uma dessas alturas individualmente, nós vamos chamar de imagem. Então, o que acontece? Esse conjunto é o nosso domínio, é o conjunto de todos os alunos. Essas alturas possíveis é chamado contradomínio, e cada uma dessas alturas efetivas é chamada a imagem. Nós dizemos, por exemplo, que essa numeração aqui, 1,75 m, é a imagem do aluno D. Então, o aluno D aqui, nós temos o domínio e a representação dela. Nesse eixo é chamado imagem. O que nós estamos tentando chamar a atenção é que relacionamentos é muito utilizado no nosso dia a dia e nós vamos estar relacionando um conjunto de números, como no caso dos alunos, com suas respectivas alturas.